Havendo quórum regimental, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço o entendimento dos presentes e convite feito por essa comissão. Presente hoje na reunião o deputado Lima, o deputado Zili, Cadorim e quem mais? Tem mais alguém? Acho que é isso, né? Que tem alguém online? Não. Certo. E também cumprimentar os presentes convidados de requerimento do deputado Sargento Lima. A excelentíssima desembargadora Cíntia Schaeffer está impossibilitada de comparecer neste momento, que será então representado pelo senhor Reni Machado Filho, integrante da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, e também excelentíssimo promotor de justiça Jadel da Silva Júnior. Neste ato, representando o Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público, senhor Fábio de Souza Trajano. Sejam bem-vindos. Além disso, informo que o excelentíssimo Corregedor-Geral do Ministério Público, senhor Fábio Strecker Schmidt, agradeceu o convite e justificou a sua ausência. Leio aqui também o recebimento de ofício do dia 1º de 23 da Associação Empresarial e Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Herê, que convida a participar de audiência pública na comarca de Campo Herê e solicita a participação de representante desta comissão. A audiência ocorrerá no dia 30/5 de 2023, às 14 horas, e fica aqui então o convite para os membros da comissão que queiram participar, serão recebidos em gabinete o convite também. Submeto para discussão as atas das reuniões anteriores listadas na convocação dessa reunião e já distribuídas previamente aos senhores deputados membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovadas as atas da reunião anterior. Eu convido, então, primeiramente, o autor do requerimento, o deputado Sargento Lima, para fazer uma introdução e depois chamamos os convidados para dar o seu relato. Muito obrigado, presidente, deputado Gessé Lopes, e um bom dia a todos os deputados que nos acompanham, todos aqueles que nos acompanham também pela TVAL e pelas respectivas mídias digitais. Quero comunicar que no mês de abril, em relação aos adventos acontecidos na cidade de Blumenau, levantou-se uma questão que tomou conta, né, das páginas dos jornais, principalmente na coluna ali policial, né, do fato da tragédia acontecida em Blumenau, que culminou com a morte de crianças aqui no estado de Santa Catarina. E antes disso, havia se construído dentro de um grupo de trabalho nosso na cidade de Joinville discussões acerca dos critérios para a concessão de progressão de regime. Então, essa é uma introdução que eu estou fazendo e o porquê desse pedido feito, desse requerimento feito a Vossa Excelência, deputado Gessé Lopes, para um convite para a senhora desembargadora, doutora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, coordenadora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização, chamado de GMF, né? E isso é muito importante para a gente, para discutir esse assunto, porque ele é muito mais abrangente do que simplesmente se discutir fatos que foram tão já revirados e remexidos como o que aconteceu em Blumenau. Nossa preocupação ela vai muito além disso. Tá? Então, a doutora desembargadora não pôde se fazer aqui presente, ela está com um problema de saúde. Eu acredito que não só esse deputado, mas toda a casa deseja a ela uma pronta recuperação, mas ela enviou aqui uma pessoa para representá-la, né, do próprio GMF, para representá-la nessa reunião. Quero também ser muito agradecido ao senhor Jardel da Silva Júnior, promotor de justiça, representando nessa ocasião aqui o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, o senhor Fábio de Souza Trajano. Doutor, seja muito bem-vindo,
Então, é uma alegria para a gente recebê-lo aqui. Essa discussão ela gira em torno dos critérios para concessão de progressão de regime e outros benefícios que o penado tem. Gostaria de dizer que na cidade de Joinville, juntamente com a SAP, o secretário Schebauer, nós estamos começando um projeto piloto na cidade de Joinville, isso construído a várias mãos dentro da cidade, onde a nossa intenção é colocar à disposição de todos os apenados a oportunidade de 100% da população carcerária ser atendido pela oportunidade de trabalho. Então, nós queremos chegar nesse ponto dentro da penitenciária de Joinville. Começamos já com a recuperação do prédio do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, já estamos em tratativas com o município através do Hospital São José, que no dia de ontem, o dia de hoje, já tem apenados lá dentro, trabalhando dentro do Hospital Hans-Dieter Schmidt, um hospital estadual, hospital regional nosso, já fazendo pequenos reparos, ali lixando parede, construindo então, tudo isso. A nossa intenção é fazer essa força-tarefa para colocar 100% dos presos trabalhando. Isso beneficia o Estado, porque torna mais barato, quantos mais dias trabalhados antes, ele consegue atingir as metas que são cobradas ali para a progressão de regime, ele já pode estar sendo devolvido antes para a sociedade e deixa de ser um custo a mais para o Estado, estando ele nessa condição de interno ou semi-interno dentro do sistema. Essa é a principal ideia, né? E também livrar esses prédios públicos da situação de estar passando por um difícil processo de contratação, enfim, através de licitação, né? Fica mais barato, fica mais rápido e a gente está fazendo um bom trabalho social. Porém, isso aí é importante também salientar, né? Que eu tenha plena consciência, eu acredito que todos aqui tenham plena consciência de que sim, é necessário atividade laboral para o preso, isso faz bem para ele, isso trabalha ali nesse processo de ressocialização dele, isso é importantíssimo para todos nós. Porém, do outro lado, a gente não pode colocar o direito do apenado acima do direito da vítima, sabe? Par a par, ele tem que estar em pé de igualdade, tanto o direito do apenado quanto o direito da vítima. Nós temos aí números aí que são assustadores quando se trata de violência infantil, principalmente da violência sexual, né? Que 80% do crime sexual contra crianças são pessoas do seu convívio familiar, do seu entorno, são pessoas que fazem parte do dia a dia dessa criança, né? E isso faz com que a gente tenha uma preocupação de fiscalização, de regulação, de buscar outras maneiras de se estudar a progressão de regime no que se trata desse tipo de crime. Também nós tivemos em 2021 e 2022 números alarmantes no que diz respeito à violência doméstica. Nós temos casos aí de mulheres que perderam a sua vida na mão dos seus esposos e companheiros e que tinham um número exagerado de passagens, inclusive pelo mesmo delito. Nós tivemos um homicídio de uma senhora na cidade de Itajaí, que o companheiro dela tinha 76 passagens pela polícia, e várias dessas passagens eram também de violência doméstica. Então nós estamos aí preocupados, lógico, para garantir os direitos do apenado, para que ele seja ressocializado, para que diminua o custo do Estado com isso, né, e esse recurso que sobra, ele possa ser melhor investido em outras áreas, como educação e segurança, né, e que a gente consiga ter cadeias vazias. Esse é o objetivo no futuro mesmo, né? Nosso principal de todo, que deve ser de cada um dos 7 milhões de catarinenses. Se preocupar em que nós tenhamos cadeias vazias, que simplesmente chegar eu sei que é utópico tudo isso, mas trabalhando sério a gente pode se aproximar disso. E em relação à violência doméstica, aí sim, fazer questionamentos, né, que seriam feitos aí para Vossa Excelência e para a doutora Cíntia, né, se existe uma observação especial na hora de conceder o benefício da saidinha, da progressão, se está realmente sendo criterioso de falar se a gente está colocando alguém que é perigoso na rua novamente, porque se tratar, se falar assim, ó, simplesmente se cumpre a lei, né? Nós temos ali, se não me falha a memória aqui, não falha a memória, não está anotado, né, ações
da desembargadora doutora Cíntia Beatriz Schaefer, coordenadora do GMF, né, que tem algumas atribuições que, além de fiscalizar e monitorar, nós temos lá no 15, coordenar e articular a integração de ações de órgãos públicos e entidades com atribuições sobre a inserção social de presos e egressos do sistema prisional e cumpridores de penas e medidas alternativas. Então, a gente está fazendo o nosso papel aqui, não é simplesmente fazer aquilo que está na lei. Olha, deu o prazo, deu o tempo, solta-se o sujeito sem um critério, se avaliar se ele realmente é um risco para onde ele está voltando. E, inclusive, também, questionar a vítima. A vítima ela tem que ser envolvida nesse processo também, antes de colocar o indivíduo na rua. Né? Perguntar, realmente é um risco? Né? Tem que ser dado o mesmo direito, o mesmo ouvido que é debruçado em direção ao preso, né, o apenado, tem que ser debruçado também em direção à própria vítima. Né? Então, a gente gostaria de abrir esse diálogo aqui, mais tarde até ter uma segunda linha, ou criação de uma frente parlamentar, ou fazer disso aqui nas reuniões da Comissão de Segurança Pública, fica até mais barato para o pagador de impostos, para o contribuinte, né? Se a gente pudesse utilizar esse espaço, o presidente da comissão, o deputado Gessé, para poder realizar reuniões acerca disso, para ver se realmente se está se debruçando em cima de casos de indivíduos que são notoriamente perigosos, que são realmente um risco para a sociedade, porque se ele está simplesmente cumprindo o requisito dele dentro do bom comportamento. Né? Se você ficar deitado dentro da cadeia o dia inteiro, isso já é um bom comportamento. Né? Não quer dizer que ele houve uma progressão nele enquanto indivíduo. Né? Se ele simplesmente ficar sentado lá dentro, tranquilo, é bom comportamento. Não se envolver em confusão não quer dizer que você deixa de ser um risco dentro do sistema. Né? E também esse benefício estendido do trabalho também ser uma forma de recompensa para aqueles que realmente demonstram que diminuíram através ali do trabalho que é feito dentro do sistema, com psicólogo, com trabalho, com acesso a estudo, com acesso a trabalho, se realmente está sendo compensatório isso, porque senão a gente pode estar também criando um gasto a mais para o Estado e o resultado não está sendo efetivo lá no final. Então, eu convidei aqui a doutora e Vossa Excelência aqui também para a gente, para poder falar assim, olha, como que está sendo analisado, se é caso por caso, ou simplesmente, de forma bem sucinta, né? Olha, cumpriu-se o prazo, vai para a progressão e acabou, parabéns, vai para frente. Então, são esse tipo de coisas que a gente quer conversar com o senhor. E o de Blumenau, se não me falha a memória, ele tinha uma tentativa de homicídio, pena de 6 anos na mínima, 20 na máxima, né, contra o próprio pai dele. Ele já deu indícios ali que qualquer psicólogo, acredito eu, iria falar assim, olha, esse sujeito é perigoso, ele esfaqueou um cão, né, antes de fazer isso. E depois, posteriormente, preso com posse de droga. Né, e o que ele estava fazendo na rua? Sabe? Se simplesmente cumpriu o prazo ou analisou-se isso aí. Olha, um sujeito que esfaqueia um cachorro, né, esfaqueia o próprio pai, né? Isso são questionamentos. Não estou falando do caso em si mesmo, que ele não é objeto de estudo aqui, mas do que Santa Catarina pode, do que nós podemos apresentar para Santa Catarina daqui para frente, para avaliar melhor esse caso por caso. Né? Eu acredito que a gente tem a condição de fazer isso. Obrigado, deputado Lima. Antes da gente chamar os convidados, a gente tem um projeto de lei para deliberar, de autoria do Ivan Nats, com a relatoria do PP Colasso. A gente faz essa parte já de colocar em votação e a discussão, e aí depois a gente parte para os nossos convidados terem a palavra. Deputado PP Colasso. Obrigado, presidente. Deputado Gessé. Rapidamente, vou fazer o pedido de diligência. O relatório e voto ao projeto de lei número 0282/2019, que permite a função de piloto de aeronaves, aviões e helicópteros serem exercidas por praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Ivan Nats. Então, eu vou fazer o pedido de diligência para a Secretaria de Segurança Pública, para a PRASC e para a CORS. Coloco em votação o pedido de diligência do deputado PP Colasso.
Alguém que queira discutir? Coloco em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado, então, pedido de diligência do deputado Pepe Colasso. Então, abro a palavra, então, para o excelentíssimo Reni Machado Filho, integrante da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional. Com a palavra, o senhor pode ficar à vontade. Não. Na ausência da desembargadora e em função do tema, nós alinhamos com o Ministério Público para uma manifestação una nesse sentido, uma vez que a desembargadora está ausente. O tema pode ser encaminhado pelo Ministério Público à luz do que já foi e é encaminhado no âmbito do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional. Prefira-se assim, para que haja um pronunciamento oficial também e formal nesse sentido. Tudo mais, pela ausência da desembargadora, poderá depois ser comunicado à comissão de maneira formal, né, e até uma manifestação nesse sentido. Perfeito? E eu fico à disposição para dados ou para complementos também nesse sentido. Certo, então, feito o esclarecimento, senhor Dr. Renan Machado Filho. Passo a palavra, então, ao excelentíssimo promotor de justiça Jadel da Silva Júnior. Neste ato, representando o Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público, senhor Fábio de Souza Trajano. Obrigado, presidente e deputado Gessé. Eu cumprimento aqui a todos os deputados aqui presentes, a todos os que nos assistem, e dizer que é um privilégio poder participar de uma reunião como essa, tendo temas de tamanha relevância, e que justamente trata como tema central a segurança pública no estado de Santa Catarina. Então, agradeço bastante o convite que foi destinado ao Ministério Público e, a pedido do Dr. Fábio de Souza Trajano, estou aqui para representar a instituição. E também, a partir do que me foi repassado também pelo Dr. Reni, que intermedia também a posição da desembargadora Cíntia, farei também algumas considerações a respeito da experiência que a gente tem nessa relação com o GMF, com a desembargadora Cíntia, com os desembargadores que sempre integraram esse importante órgão do Poder Judiciário catarinense. Bom, inicialmente eu queria dizer que sou promotor de justiça, integrei também o grupo do Dr. Fernando Comim, como coordenador do Centro de Apoio Criminal e da Segurança Pública. Hoje estou na promotoria, na 40ª Promotoria de Justiça aqui da capital, que tem como atribuição a defesa da segurança pública, isso até mesmo em âmbito estadual. Tem também como atribuição o controle externo da atividade policial. Nós exercemos também um enfrentamento aos crimes de racismo e outras formas de intolerância também a nível estadual. E também fui mantido na coordenação estadual do Núcleo Especial de Enfrentamento ou de Atendimento às Vítimas de Crimes. Uma coordenação estadual, portanto, nós criamos esse núcleo que que funciona desde o ano passado, de atendimento a todas as vítimas de crimes. E já atendemos cerca de 430 e poucas vítimas nesse período. Então, por isso que os temas que são aqui, foram aqui pautados, vêm ao encontro justamente de toda essa atividade que viemos desenvolvendo. Um detalhe interessante, aqui eu faço uma conexão também com o que foi proposto pelo Dr. Reni, pela desembargadora Cíntia, é que nesse período, no Centro de Apoio Criminal e da Segurança Pública, eu fiquei lá por 6 anos. E em todo esse período nós realizamos diversas atividades que trataram justamente dos temas que foram aqui muito bem relatados pelo deputado Sargento Lima, que são temas realmente centrais, essenciais, medulares, eu diria, e que precisam da atenção de todos nós. Esse grupo do GMF, do qual eu participei também por 6 anos, ele realiza uma atividade que me parece extremamente importante e que tem servido, vamos dizer assim, ou tem um sentido de reunir
todas as autoridades, todos os representantes dos mais diversos órgãos de segurança pública. E também, e em especial, aqueles que estão na cúpula, vamos dizer assim, né, da própria Secretaria de Administração Prisional. Nesses anos, nós temos tratado de diversos temas, sempre em conjunto. Todas as decisões, claro, a última palavra da desembargadora Cíntia, mas todos são assuntos que são compartilhados, dialogados e discutidos entre todos nós, ali com a presença sempre do Ministério Público, de representantes do Poder Judiciário, inclusive a desembargadora Cíntia, da própria Secretaria de Administração Prisional, eventualmente da Polícia Civil, da Polícia Militar, eventualmente da Defensoria Pública e também da OAB, mas mais centrados também nessas representações de órgãos de segurança pública e do sistema de justiça. A respeito desses temas que foram aqui repassados, relatados pelo deputado Sargento Lima, são vários aqui que eu me recordo: progressão de regime, saída temporária, quais os critérios, né, que têm sido adotados para isso, se é algo mais automatizado ou se é objeto de uma análise mais cuidadosa, e algo que me parece extremamente importante, além desses também, mas algo que diz respeito a toda a atividade que eu tenho também realizado nos últimos anos, é o cuidado que se deve ter com a vítima. Temos trabalhado nesses últimos anos justamente naquilo que Vossa Excelência acabou de retratar, a necessidade de que exista um equilíbrio de tratamento, um equilíbrio de atenção, de acolhimento entre a pessoa que está sendo investigada, acusada e condenada e também com a vítima. E essa preocupação com a vítima em todas essas fases do sistema de justiça. Ela precisa estar envolvida, ela precisa estar incluída nisso, precisa ser também um protagonista de todo esse processo. E nós percebemos, de um tempo para cá, e ainda, infelizmente, isso nós ainda percebemos, a vítima não recebe o devido cuidado, a devida atenção e o protagonismo que merece. Muitas vezes colocado sempre numa situação como objeto de prova e não como sujeito de direitos, né? Então, com relação a isso, eu vou fazer só um retrato bastante rápido, presidente, se me permite. Primeiro, com relação à segurança pública de forma geral. Nesse período todo de 6 anos, junto com o GMF, nós temos tido algumas preocupações, né? Vou até sintetizar bem essa parte, porque são várias questões, mas algumas em especial. Por exemplo, nós temos percebido, isso tem afetado bastante as ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário, que é justamente com algumas decisões que têm sido proferidas nos últimos anos pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal, o que tem nos deixado bastante assim preocupados com relação ao direcionamento dessas decisões. São decisões que têm afetado justamente algumas operações da Polícia Militar e também da Polícia Civil, e que têm proporcionado a anulação de vários desses processos, né, e colocado, evidentemente, em liberdade diversos indivíduos. Em razão disso, o GMF, aqui o Ministério Público, o Poder Judiciário, etc., já tivemos reuniões seguidas com o comandante-geral da Polícia Militar, em especial com o comandante Pontes, né, agora o comandante atual, mas no período do comandante coronel Pontes tivemos algumas reuniões para nós tratarmos justamente de questões relacionadas ao ingresso em residência sem o flagrante, de que forma que nós podemos construir isso de modo a prevenir possível nulidade mais adiante. Isso tem tido reflexos, essas decisões que nós temos tido conhecimento do STJ, afetado, impactado diretamente a segurança pública. Também com relação ao uso de câmeras por parte dos policiais, nós também temos tratado disso. Eu participei de várias reuniões com os próprios policiais militares que estão lá na ponta, e o que eles me repassaram também de preocupações com relação ao uso dessas câmeras. E tratamos também com o comando a necessidade de, talvez, nós revermos um pouco o uso dessas câmeras, a forma como nós vamos utilizá-la, quais os protocolos que podem ser adotados, o tipo de equipamento que está sendo utilizado, porque temos percebido também
pela palavra dos próprios policiais que estão lá na ponta, que realizam as operações, que essas imagens têm sido mais para julgá-los do que para os próprios, aqueles envolvidos na operação, na prática criminosa. Então, isso, nós nos detivemos bastante com relação a essa parte e estamos instaurando um procedimento administrativo na nossa promotoria, justamente para retomarmos esse tema das câmeras com o comando geral. Bom, essa é uma das questões relacionadas à segurança pública. Com relação à execução penal, a execução penal é um dos temas prioritários do GMF, da desembargadora Cíntia e foi também do desembargador Leopoldo Brigman e os demais que coordenaram, estiveram à frente do GMF, sempre nessa atividade histórica de parceria com o Ministério Público e as demais instituições. E, evidentemente, esses temas sempre foram abordados, né, nessas reuniões, e a preocupação também com esses que Vossa Excelência aqui muito bem retratou. A questão da progressão de regime. A questão da progressão de regime, evidentemente, previsto na Lei de Execução Penal, da qual nós não temos muito, né, de que nos separarmos, vamos dizer assim, com relação àquilo que já é previsto, é o comando que vem, né, dessa legislação e que temos que atendê-la. Embora nós tenhamos o juízo crítico que vários são os países, ou talvez a maioria dos países, desde os Estados Unidos e países da Europa, por exemplo, que tem restrições severas com relação à progressão de regime. Não é o caso do Brasil, que traz uma série de situações que permite essa progressão. No entanto, para que um preso ele receba uma progressão, passa necessariamente ou por um pedido, né, por parte de um defensor público, da OAB, do próprio Ministério Público, ou por uma iniciativa de ofício por parte da administração prisional, porque com o controle do tempo de cumprimento da pena, esse indivíduo, em tese, por critério objetivo de cumprimento de pena, já teria direito à progressão. No entanto, para que o magistrado tome, ao final, uma decisão progredindo o indivíduo de regime, é necessário que a administração prisional apresente um relatório circunstanciado a respeito daquele indivíduo, trazendo, então, critérios subjetivos com relação a comportamento e tudo mais, qual crime que ele cometeu, se ele se envolveu em outras situações dentro da unidade prisional e etc., as suas informações de natureza pessoal e individual do seu comportamento ali na unidade prisional. Com base nesses dados, o magistrado dá vistas ao Ministério Público, que aprecia tanto esses critérios objetivos como subjetivos e dá o seu parecer favorável ou não à progressão de regime, e depois isso é encaminhado ao magistrado ou à magistrada, que daí profere ali a sua decisão. Portanto, são situações que demandam um estudo prévio da administração prisional, porque o magistrado não tem, em geral, conhecimento mais detalhado a respeito e precisa desse relatório circunstanciado. É claro que as visitas técnicas que são realizadas pelo magistrado e pelo promotor também proporcionam dados que podem ser agregados a essa decisão. Então, com relação à progressão de regime, seria isso, ou seja, não se dá, pelo menos, é o que está previsto na LEP, pelo menos é o conhecimento que nós temos e que é orientado por nós lá no Ministério Público, pelo GMF aos magistrados, o cuidado que deve ter com relação a esse relatório que vem da administração prisional. Com relação à saída temporária, é o mesmo critério. Um detalhe interessante é que raros também são os países de uma democracia, vamos dizer assim, mais avançada ou mais antiga, que adotam a saída temporária. Raros são os países. Os Estados Unidos não adotam. Na Europa, todos os países da Europa não adotam, com exceção do Reino Unido e a Irlanda, numa situação excepcional de Natal, né? Mas não com essa situação mais, vamos dizer assim, flexível, eu diria, que é concedida pelo Brasil, né? E o que eles priorizam é o livramento condicional, ou seja, o retorno do preso ao convívio familiar, comunitário e etc., se dá não por meio de saída temporária, mas por meio de livramento condicional. E o livramento condicional, para ser concedido, passa um tempo considerável de cumprimento de pena para depois ser concedido.
em alguns países, pelo menos metade da pena tem que ser cumprida, mas a grande maioria é que pelo menos 60% da pena, né, tem que ser cumprida para que o sujeito tenha direito a livramento condicional e que recebe também um nível de monitoramento bastante profissional, inclusive com órgão próprio para isso e funcionando, como nós bem sabemos. Com relação a saída temporária, vou retomar aqui, existe também na LEP alguns critérios que precisam ser observados. E esses critérios são observados pelos magistrados e pelos promotores de justiça. Da mesma forma, para se conceder uma saída temporária, é necessário que a administração prisional apresente um relatório circunstanciado a respeito da condição do sujeito, seja os seus antecedentes criminais, isso vem sempre repassado para o promotor, é juntado nos autos, os antecedentes criminais desse sujeito, qualquer situação envolvendo, por exemplo, boletim de ocorrência instaurado, se há certidão de reincidência e etc., qual o comportamento desse sujeito na unidade prisional, se ele já recebeu alguma falta grave, se já foi punido administrativamente ou não, qual a sua relação com os policiais penais, né, e com os demais indivíduos que estão também cumprindo pena, e etc. Uma série de situações, e a partir disso o magistrado vai proferir a sua decisão e também depois de ouvir o Ministério Público. Então, existe, né, um critério, um procedimento que é adotado. É claro que depois nós vamos abordar como que se dá esse relatório, não é isso? E quem vai poder falar mais a respeito também desse relatório circunstanciado, que é entregue para o magistrado e para o promotor de justiça, é a própria administração prisional, a Secretaria de Administração Prisional e o DEAP também podem nos esclarecer um pouco melhor e dar detalhes daquilo que é fornecido aos magistrados e aos promotores de justiça para lhes proporcionar a decisão. Por isso que a minha sugestão, se me permite, né, humildemente aqui ao senhor, Vossa Excelência, presidente, que talvez possa ser interessante nas próximas reuniões trazer a SAP aqui, né, o DEAP, para que possa nos esclarecer de que forma são fornecidos esses relatórios e, em especial, naquele caso que Vossa Excelência aqui retratou, que acabou levando aquele indivíduo que se encontrava preso a realizar aquela atrocidade em Blumenau. De que maneira, né, foi proporcionado esse relatório? Um detalhe interessante também, mesmo tendo o relatório, mesmo tendo critérios objetivos e subjetivos para serem apreciados, tudo depende da interpretação do magistrado e do promotor. Não há critérios matemáticos ali, né? Há critérios que vêm, vamos dizer assim, da própria concepção e da interpretação do magistrado. Não é só a lei, né, como Vossa Excelência muito bem mencionou, que traz ali os critérios, mas a análise subjetiva disso passa pela cabeça do magistrado e do membro do Ministério Público, não é isso? Então, ali há um conteúdo também bastante importante que precisa ser analisado. No entanto, nós sabemos que para o magistrado e para o promotor de justiça há aquela prerrogativa de independência funcional, não é isso? E que cabe ao promotor, cabe ao magistrado, dentro dessa independência funcional, proferir a interpretação que bem lhe cabe, claro, devidamente fundamentada e bem fundamentada, e tem que ser, para apreciar se aquele sujeito que foi colocado em liberdade, por exemplo, no seu caso pontual, né, foi colocado em liberdade e acabou praticando aquelas infrações, o que possa ter levado o magistrado e o promotor de justiça a concederem a ele a liberdade provisória. O que pode ter autorizado também o magistrado, e o membro do Ministério Público eu sei que não, a conceder uma saída temporária, na verdade, falei liberdade provisória, mas saída temporária, para aquela moça, a Richthofen, justamente no período de Dia dos Pais, por exemplo. Não é isso? É uma situação que merece exatamente uma análise, porque a lei não traz uma objeção com relação a isso, mas diz que a saída temporária tem que ser concedida a partir do próprio histórico e ter relação com aquilo que justificou o ingresso dessa pessoa na prisão, não é isso? Não pode ser, ou seja, tem que ter essa conexão
entre o motivo da saída temporária e quem é essa pessoa, o que ela representou e os motivos pelos quais ela foi condenada e está cumprindo pena. É claro que isso são todos, essas palavras, esses dispositivos não são fórmulas matemáticas, são palavras que dependem de um processo de hermenêutica, né, de interpretação, e isso entra questões de natureza privada, particular, né, por parte daquele que assim procede. Bom, e finalizando aqui a minha parte, pelo menos, eu queria ressaltar uma questão extremamente importante que Vossa Excelência destacou, que é justamente a informação da vítima, ou seja, incluir a vítima, fazer um processo de inclusão, vamos dizer assim, da vítima em todo o sistema, tanto do sistema de investigação, o sistema de justiça propriamente dito e o sistema ali de execução penal. É preciso, por exemplo, que a vítima seja informada, no caso específico de progressão de regime, que aquele sujeito que praticou o crime contra a sua família, contra a sua mãe, contra, né, a si próprio, seja informado. Olha, já foi concedido a esse indivíduo uma progressão de regime, já saiu do regime fechado para o regime semiaberto. Principalmente se há uma progressão do regime semiaberto para o aberto. Então, muito mais contundente, mais complexo e mais necessário que a vítima, né, seja, ou as vítimas, porque tem a vítima direta e aquelas vítimas indiretas, elas precisam ser, e a legislação prevê essa comunicação para a vítima. Se o indivíduo sai em saída temporária, por exemplo, mais importante ainda é que esse indivíduo que a vítima seja informada que aquele indivíduo receberá a liberdade ou a saída temporária naquele período e etc. Até para que essas pessoas possam se acautelar, porque não sejamos, né, ingênuos, que evidentemente pode ser uma oportunidade de uma vingança e etc. E a vítima e seus familiares precisam ser informados sobre isso. Evidentemente que, com relação à saída temporária, me esqueci até um detalhe interessante, que eu aqui gostaria de compartilhar. Portanto, a questão da informação da vítima, Vossas Excelências podem contar com a atuação do Ministério Público. Faz parte até, eu chego a dizer que a questão relacionada à vítima passa a ser uma questão de honra mesmo, né, de razão institucional da nossa parte. Né? Nós que já atendemos 400 e poucas vítimas de crimes e podemos também atender e instruir e informar as vítimas também desses indivíduos ou que praticam crimes quando tem saída temporária ou quando há necessidade de que eles sejam informados. Aliás, essa é uma obrigação do próprio magistrado, do Ministério Público que atua naquele caso, do própria administração prisional, de que a vítima seja provida por prevenção de informação a respeito disso. Se me permite também uma sugestão com relação à saída temporária, eu aqui encerro a minha participação, é que nós precisaríamos ter mais dados para podermos trabalhar com relação à saída temporária. Vossa Excelência pensa, seria interessante, por exemplo, como a saída temporária, de acordo com a LEP, é concedida para quem está em regime semiaberto, seria necessário que nós pedíssemos para a SAP qual a proporção de presos em regime semiaberto que existem, né, no Estado. Qual o percentual? Desses presos, qual o percentual que recebem ou que já receberam, no último ano, por exemplo, saída temporária? Quantos que estão em regime semiaberto receberam saída temporária? Quantos que estão em regime semiaberto que pediram a saída temporária e foi denegado esse pedido? Será que temos esse dado? E mais, se nós precisaríamos de dados daqueles presos que saem em saída temporária, qual o percentual deles que cometeu crimes, né, ou uma falta grave? Que acaba repercutindo numa regressão de regime. Quantos desses presos de saída temporária acabaram fugindo também? Porque 40% dos presos no último ano, nos dados do Rio de Janeiro, 40% dos presos de saída temporária no Rio de Janeiro fugiram, desapareceram. Não retornaram, exatamente. Então, até para que a gente... esses são dados que eu confesso a Vossas Excelências, que eu não tenho no momento, mas seria importante até para que a gente possa, em conjunto, planejar ações mesmo, né, como nós temos feito,
uma atuação de que maneira que nós podemos enfrentar isso. E detalhe importante, quem sai em saída temporária pode usar monitoração eletrônica, desculpe, presidente, pode usar monitoração eletrônica que permitiria o monitoramento, a fiscalização desses presos que saem em saída temporária. Nós podemos trabalhar e verificar com a SAP como está a estrutura dessa central de monitoramento, até para que a gente veja se é possível também a gente construir esse tipo de monitoramento desses presos de saída temporária, mais uma forma de prevenção, né, ou pelo menos que seja eficaz a ponto de nós podermos acionar a polícia e prevenir determinados crimes. Então, basicamente seria isso, presidente. Agradeço muito o espaço, me desculpe se eu me estendi demais, mas esses são temas que são caros para todos nós, caros para o Ministério Público, para mim em especial, e estou à disposição sempre de Vossas Excelências, também para a desembargadora Cíntia, para o GMF e, evidentemente, para a própria SAP. Era isso. Obrigado, presidente. Muito obrigado pelo esclarecimento, pelas informações, doutor. E eu abro a palavra para os deputados que queiram colocar alguma opinião sobre o assunto. Pela ordem, presidente. Deputado Sargento Lima. Então, Jadel, primeiro quero agradecer a Vossa Excelência, que de forma bem simples, até porque aqueles que nos acompanham, né, precisam entender aquilo que é dito. O senhor foi muito claro em todos os seus posicionamentos, isso é importante dentro da comissão para aqueles que nos assistem também, né, não transformar em algo que seja de difícil entendimento, foi muito claro mesmo. Fico contente. Quero fazer uma proposta aqui para os deputados membros da Comissão de Segurança da ALESC, para que a gente construa junto com a SAP, que já era o entendimento nosso dentro do meu gabinete, que nós conversarmos em relação à padronização do relatório enviado pela SAP, ter uma padronização, porque a gente tem consciência do volume que chega ao Ministério Público e do volume que chega ao magistrado. Isso é importantíssimo. Para quê? Para que a gente possa, a partir disso aí sim, construir, inclusive, protocolos de atenção especial. Por exemplo, crime contra uma criança, crime contra a mulher. Sabe? Então, eu acredito assim, que a gente, lógico, foge da nossa SAD, das leis de execuções penais, não somos nós, né? Existe uma cadeia, um efeito cascata que vem do STF para baixo ali, que nos coloca numa situação difícil até de explicar para as pessoas o que está acontecendo hoje em dia, né? Não estou fazendo nenhuma crítica, né? As coisas acontecem e, infelizmente, quem tem que explicar para a sociedade somos nós, que abrimos aqui o nosso laptop, ou vamos pessoalmente lá no seio da sociedade explicar o porquê que essas coisas estão acontecendo. Mas, enfim, cabe nós nos unirmos, né, para apresentar soluções que daí sim podem fazer, que nós conseguimos, são tangíveis para dentro de cada uma das suas atribuições, das suas funções. Entre elas ali eu gostaria de fazer essa proposta, presidente, de nós realmente convidarmos. Então, apresento já um requerimento, agora verbal, posteriormente eu entrego o requerimento para que a gente possa trazer a SAP aqui para o nosso meio, que a gente consiga, com esses profissionais, construir um protocolo para que tenha uma padronização, para quando isso chegar lá no Ministério Público, ele poder falar assim, olha, eu vou analisar critério por critério que vem aqui, né? E detalhe, a SAP ela tem que ter essa responsabilidade, porque a partir daquilo que estiver nesse relatório é o que vai dizer se a vítima lá fora ela vai ser novamente vítima do mesmo indivíduo ou não, né? Então, fica aqui esse meu agradecimento para o senhor, muito obrigado, parabéns pela aula, né, que nos deu aqui hoje aqui. Eu tenho certeza que sanou a dúvida de muitas pessoas que estão nos acompanhando, minhas principalmente foram sanadas, do passo a passo, né, de como que termina essa decisão que é tomada lá finalmente pelo magistrado de sim, falar, olha, o indivíduo ele pode, ele está habilitado ali para poder progredir, né, dentro do regime dele, e a gente pode estar, eu acredito muito que hoje nós podemos estar construindo algo que vai salvar vidas no futuro, que é a nossa intenção. É igual, o senhor foi muito feliz quando disse deixar de ser
peça de um processo, deixar de ser prova a vítima, deixar de ser uma prova e passar a ser realmente um sujeito de direito. Isso é importantíssimo, né? Talvez seja prioridade hoje, quando a gente fala da saidinha, fala da progressão de regime, inserir ela nesse contexto. Então, eu gostaria de pedir já, comunicando, estou fazendo meu requerimento verbal e posteriormente vou entregar para que a gente possa ter acesso à SAP. E já de proposta inicial, deputado, tentar construir aqui uma padronização desse parecer da SAP. Né? Porque para que realmente o promotor, devido ao volume de trabalho que ele tem na sua, né, na sua mesa, na sua prancha, ele consiga falar assim, não, pera, só um pouquinho, isso aqui é prioridade. Ou ele veio marcado aqui como um indivíduo que tem um potencial de mais tarde fazer algo que vai ferir a nossa sociedade catarinense. Quero agradecer muito. Quero fazer meu agradecimento também ao deputado Gessé, que nos estendeu essa oportunidade aqui, que preside essa importante comissão aqui na LESC. Parabéns também, Gessé. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe seu trabalho, tá? E que a gente possa, muito breve, né? Muito breve, porque é urgente, tá? A gente apresentar um resultado positivo em relação a essa proposta. Muito obrigado, presidente. Não tendo mais quem queira discutir, primeiramente quero parabenizar o deputado Lima e o nosso convidado, o doutor Jader, Jadel, né? Pela pauta, por engrandecer a nossa reunião da segurança pública com informações tão importantes. Tá? Muito obrigado. Quem sabe em outras oportunidades o senhor possa estar novamente conosco. Então, não havendo mais quem queira tratar do assunto, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião.